Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje é dia 21 de outubro de 2020, quarta-feira, estamos no meio da semana e muito bom estarmos aqui juntos. O nosso convidado vibratoriamente já se encontra aqui também e está ansioso para que a gente comece a falar sobre ele. Então eu passarei a palavra ao Roberto para poder falar um pouco. Bom dia, Cosme, seja bem-vindo também. Primo, tudo bom? Como é que está a família? Um abraço a todos aí. Bom dia também, Sirlei. Então, Sirlei. vamos dar continuidade. A Leila ontem discorreu sobre a enfermidade que acometeu o ainda jovem estudante de medicina, né, Leila? É verdade. Guilherme Taylor Marsh. Temos que lembrar para quem Vamos falar só do Dr. Marsh, né, Leila? Para quem está chegando agora, é importante que a gente fale sobre quem é o nosso convidado, porque às vezes a pessoa está chegando e ainda não sabe a quem nós estamos nos referindo. Então, Taylor Marsh, ou Dr. Marsh, ele nasceu de uma família mesclada. Por isso que ele era assim de olhos verdes, né, Lila? E tinha assim uma tez bem mulata, né? Então ele é filho de uma negra alforriada, nasceu na época ainda do Brasil Império, primeiro, né? Aliás, foi o Segundo Império, em 1839, na então Fazenda Santana do Paquequer, ou Fazenda da Serra dos Órgãos, né, Leila? Acho que é 1838. 1838, eu falei o quê? 39. 1838. Então, um ano a menos, obrigado pela correção. Mas então, ele era filho de um inglês, imigrante inglês, e um imigrante inglês, com uma negra alforriada, e falamos, né, Dona Inácia, né? E tornou-se médico, e uma vez médico, ele opta pela homeopatia, porque ele já tinha tido vivências, experiências de observar e também identificar a eficiência que a medicina homeopática já apresentava. A homeopatia, como sabemos, ela foi concebida pelo médico Samuel Frederico Hahnemann. E aí, mais alguma coisa, Leila? Não, eu acho que podemos continuar daí desse ponto. Lembramos ontem, né, falamos daquela que tinha uma hospedagem, que auxiliou, que tratou ele quando ficou enfermo, do velho nascimento, um médium espírita, e naquela época eles se utilizavam da homeopatia. Nascimento era o nome do médium. Né? Do médium. E eles se utilizavam da homeopatia, os espíritas naquela época, e a medicina tradicional nem se importava muito, porque achava que a homeopatia não tinha muita eficácia, então eles nem davam assim, entre aspas, né, muita bola para quem estivesse se utilizando da homeopatia. E com isso os espíritas usavam muito o tratamento homeopático. E com a convivência com esses dois espíritas, tanto aquela hospedeira que tratou, cuidou, inclusive quando ele teve aquela varíola que falamos ontem, quem não estava aqui ontem quiser ver, é só entrar lá no nosso canal do YouTube, lá na playlist do Café com o Evangelho, está lá a história do Dr. Guilherme Marsh. Mas ele, então, se também, além da homeopatia que despertou muito o interesse dele, também desperta ele um outro interesse, não é verdade, Roberto? Sim. O que ele percebeu bem cedo, né? Vamos reportar-nos àquele momento em que ele, ainda acadêmico de medicina, tinha lá seus 17 anos, e observou um médico homeopata, talvez até médium, mas, enfim, um médico espírita, Dr. Dias da Cruz, né, já do nosso conhecimento dentro do movimento espírita, e que mais tarde seria presidente da Federação Espírita Brasileira.
Mas então ele vê o Dr. Dias da Cruz medicar homeopaticamente um jovem em estado muito grave e que tinha semelhança, uma doença semelhante a um outro amiguinho deste ora enfermo e que veio a óbito. Só que com homeopatia, né, ministrada pelo Dr. Marchi, o Dr. Dias da Cruz, e esse paciente ficou bom totalmente e rápido, em 24 horas. Bom, então esse médico era espírita, mas aí quando o Guilherme Taylor Marchi, ele toma conhecimento de que aquela hospedeira que o tratou, inclusive escondendo das autoridades sanitárias, né, sob risco, portanto que era determinante que fosse internado, fosse afastado da sociedade os portadores de varíola, então ela tratou de maneira tão caridosa e deixou bem tranquilo. Ela era espírita. Ele então interessou-se e passou a estudar as obras de Allan Kardec, e tornando-se rapidamente adepto da nova doutrina. Porque o Espiritismo pede apenas que o estudem, pois quem o fizer, sem ideias preconcebidas, e isso ele constatou rápido, mas desejoso de encontrar a verdade, tornar-se-á um de seus seguidores. E o Dr. Marchi rapidamente, então, torna-se adepto e, mais do que tornar-se um adepto, isso que é muito importante, a fazer o que a doutrina espírita preconiza, a caridade. Como sabemos, o lema maior do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. É verdade. Ele se espelha no exemplos vivido por aqueles dois espíritas que ali conviviam tão próximos a ele, e faz com que ele se interesse pelos estudos das obras de Kardec, pois o Dr. Marchi, ainda jovem, né, antes mesmo da sua formação, mas ele sempre foi muito culto, poliglota, gostava muito de estudar, e a sua conversão ao Espiritismo, nós vamos um pouquinho à frente, depois a gente volta novamente. Mas, às vezes, aqueles espíritas, eles são espíritas, mas não eles têm a vivência espírita, mas não por estarem ali frequentando diariamente um centro espírita, até porque nós vamos ver que a vida do Dr. Marchi foi assim de muito, muito trabalho, mas ele teve toda a base espírita, ele já era um espírita antes mesmo de saber, porque o que é o verdadeiro espírita, como Kardec nos ensina? O verdadeiro espírita é aquele que procura a cada dia se tornar melhor, a cada dia deixar para trás os seus vícios, as suas dificuldades, e isso o Dr. Marchi fez. Mas, e aí, Roberto, ele era realmente espírita? Tornou-se espírita. A conversão dele foi comprovada pelo próprio filho, aliás, é um de seus filhos, né? O Edmundo Marchi, em carta datada de 22 de setembro de 1940. Está lá no livro, Dr. Marchi em 2 planos. E aí nessa carta ele dizia: não fazendo alarde de sua crença, não a negava, em absoluto, educado, como geralmente todos os do seu tempo, na religião católica, procurou depois de emancipado conhecer a doutrina de Kardec e, tendo encontrado nela a melhor forma de cristianismo, adotou-a de pronto. Porque nós temos que lembrar que houve época que o espiritismo, inclusive, ele foi considerado até como crime pelo próprio Código Penal, casas apedrejadas, como falamos a semana passada do Mirabelli, ter sua casa apedrejada, ser espancado. E o Dr. Marchi era um espírita convicto, mas com uma outra missão. Com uma outra missão, não é verdade, Roberto? Sim, até no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala sobre o homem de bem. Então não precisamos estar necessariamente dentro de uma instituição religiosa para que sejamos chamados homem de bem
e para que, conforme nosso entendimento e as nossas convicções religiosas, a exercitemos junto à coletividade a quem fomos situados por Jesus para servir. Então, o Dr. Marsh, ele mantinha relações comerciais, ou melhor, cordiais, com muitos vultos conhecidos do Espiritismo, que são tantos, mas citamos alguns, né? O Dr. Faria Júnior, o Dr. Figueiras Lima, o Médium Nascimento, além de outros. Inclusive dizem, né, que ele teve contato com o doutor Bezerra de Menezes, pois eles eram contemporâneos, estudaram na mesma universidade. Bem lembrado, Leila. Né? É porque também o Dr. Bezerra de Menezes, ele se formou vindo do Ceará, né, lá da cidade de Riacho do Sangue, né? Hoje Jaguaretama, e ele no Rio, vindo de lá então para o Rio, ele matricula-se e forma-se pela Real Academia de Medicina, assim como também o Dr. Márcio faria mais tarde. A diferença de anos entre eles, recordando mais uma vez, era de 8 anos. Então, sim, eles foram contemporâneos. Mas ainda... Acho que 7, 8 anos. É muito interessante, porque quem não conhecer a vida do Dr. Márcio pode até achar que está se confundindo Bezerra de Menezes São e muito o Dr. semelhantes, Márcio. né, Lili? Porque ambos médicos, homeopatas. ambos homeopata, muito trabalhadores, ambos naquela época se usava aquela barba, né? E eles têm as fotos daquela barba branca, porque eles foram adquirindo experiência, sabedoria, e a barba foi crescendo. Então, até pode, com o passar do tempo, achar, não, era a mesma pessoa, ambos viviam naquela mesma região, no estado do Rio de Janeiro, só que como nós, inclusive, ontem comentamos, o José Raul Teixeira, que é um grande orador espírita, um grande trabalhador da doutrina, inclusive ele diz que o Dr. March é o governador espiritual do estado do Rio de Janeiro. Então sabemos que Ismael é o governador espiritual do Brasil, né? Exatamente. E eu, o Dr. March, do estado do Rio de Janeiro. Como a Leila lembrou bem, então as histórias deles se confundem muito. Tem muitos pontos de contatos, ambos médicos, ambos homeopatas, ambos voltados a assistir a mais pobres, né? Aqueles desvalidos. Dr. Bezerra de Menezes era chamado o médico dos pobres. E o Dr. Márcio, Roberto? Era o pai dos pobres. O pai dos pobres. É mais ou menos assim, olha, o Bezerra, eu tenho os meus filhos que são pobres, né? Você cuida dele, doutor Bezerra, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma divisão de jurisdição. Você cuida aí do outro lado. A gente brincava assim na lei, antes da ponte em Niterói, do outro lado da Poça, né? Da Baía de Guanabara, que é a cidade de Niterói. E eu cuido dos do lado de cá do Rio de Janeiro. Do outro lado da Poça d'Água. Mas o Dr. Márcio, que veio de uma família de muitas posses, como falamos, e que ao se formar, teve como presente de formatura descobrir que toda a fortuna havia se acabado, que ele não tinha nada e nem ninguém. A única coisa era aquele diploma que ele tinha na mão, mas ele, com muita fé, com muita convicção, ele não se entrega. Leila, mas é interessante isso. Sabe o que ele tinha além desse diploma? Ele tinha as ruas para caminhar. Então os encontros se davam nas ruas. Ele não podia frequentar um clube, precisava pagar, tinha que ser sócio. Ele não tinha dinheiro. Por mau gerenciamento da fortuna dele, o tutor deixou ele na miséria. Então, quando ele se forma, tem isso. Mas aí ele encontra depois de praticando 1 ano, Leila, de medicina homeopata, aliás, alopata, e ele estava desencantado. E encontra um amigo que ia montar uma farmácia homeopática em Niterói. Você não contou isso ainda? Não? Tudo bem. Pode contar. Aí o amigo fala assim, olha, o Guilherme, eu estou indo para Niterói, eu vou vou criar lá uma farmácia homeopática. Você não gostaria de ir comigo praticar a homeopatia? Eu sei que você gosta muito da homeopatia. E aí, na verdade, ele falou meia verdade, né? Verdade, meia verdade.
Porque o Dr. Márcio, ele não gostava, ele adorava a homeopatia, porque ele tinha visto, foi bem palpável os resultados, e ele falou, olha, tudo bem, só que eu sei que a medicina é uma ciência do céu. Então eu vou... homeopatia. A homeopatia é a ciência do céu. Mas ele já era casado, né? Isso, aí ele tinha que falar com a outra, a sócia, né, a companheira, né, a esposa. Ele casou bem jovem, casou jovem. E ele conversa assim com ela mesmo, diz assim, olha, a homeopatia é uma ciência do céu. Eu tenho um convite para ir para Niterói, se você quiser ir, agora tem uma condição. Eu gostaria também que você concordasse, senão a gente não vai. É que eu não cobrasse nada. As pessoas pagarão quando elas tiverem dinheiro, se tiverem, e quanto elas quiserem. Aí ela, eu vou. Não foi de pronto. As mulheres antigamente eram bem mais desprendidas. Muito né? rápido. E ela, porque assim, segui-lo, né, sem saber como é que seria. E ela falou assim, olha, eu vou, porque mais difícil foi ter casado com você. E ele não sabia naquele momento, ele tinha acho 2 filhos, né? Mas que ele viria a ter mais um bocado, quase 10 filhos ou 10. Então, uma dezena de filhos. Então, tinha gostado demais. Né? E eles vão para Niterói. Então, eles alugam um sobrado que ficava na rua Saldanha Marinho, com a antiga Rua da Praia. Hoje é a Avenida Rio Branco, é que fica em frente à estação dos catamarãs, das barcas, né? Ali já na área central de Niterói. A área onde a gente andava todo dia, né, para o trabalho. Passamos em frente ao sobrado, inclusive. Não sei se já foi tombado, literalmente demolido, né? E ele vai, mas vamos aproveitar e saudar mais algum amigo que porventura esteja chegando, para que a gente possa juntos falar do Dr. Guilherme Taylor Marchi. Cirlei, já falamos. Bom dia, Niva. Bom dia, Maria Dolores. Arnaldo, vamos ver aqui o que o Arnaldo colocou. Bom dia, my friends. Welcome back, Robert. Bem-vindo, Roberto, de volta, okay, é isso? Obrigado. Tenha um ótimo dia, Deus abençoe a todos, 1000 beijos e abraços para vocês. E Arnaldo compartilhando com a Eudócia, com a Desirê, com o Daniel, com o Derrian, com a Sueli, Alice Maria. Bom dia, Alice. Muito bom, então, estarmos aqui juntos nessa manhã, nesse bate-papo descontraído, mas procurando ver exemplos de vida. Guilherme Taylor Marchi, que veio de uma família, já veio de uma família diferente, porque o pai era um homem muito digno. O pai, nascido em Portugal, mas com cidadania inglesa, um homem de aparência, casa-se com uma ex-escrava alforriada, porque ele casa com ela, dá-lhe o nome, tem com ela 10 ou 11 filhos, ou melhor, tem com ela 2 meninos. Isso. Quem teve 10 ou 11 foi o Dr. Marchi. Um foi o Jorge. Tem o Jorge e o Guilherme. E dali ele com toda... Porque o pai adquiriu muita riqueza, tinha uma área imensa, toda Teresópolis pertencia à fazenda do pai. Recordando que era uma sesmaria, né? 175 alqueires, o equivalente, né? Então, ele tinha uma vida, assim, de muita tranquilidade. De repente, se vê sem nada, mas aquilo não o abala. Ele se desprende de todo o interesse material, passou a integrar-se inteiramente, de dia e de noite, sem fadigas nem revoltas, que isso é importante, aquela tarefa sublime, que era o quê? Suavizar os sofrimentos do próximo. E por isso ele recebeu esse nome, né? O pai dos pobres. E quando ele é convidado também para ir para Niterói, ele vai sem saber o que ia acontecer. E quando ele chega ali em Niterói, por mais de 50 anos, descuidando-se de si, da própria saúde, assim, uma demonstração muito firme de renúncia, de dedicação, ele realmente
coloque em prática os ensinamentos evangélicos. Mas nele, naquele local, o primeiro que atendeu, tem o primeiro paciente, era uma pessoa que estava com os rins muito comprometidos, uma infecção renal muito grave. Ele trata aquele paciente homeopaticamente e fica totalmente curado. O que aconteceu então? Esse paciente botou literalmente a boca no mundo. Ele falou, olha, é um médico espetacular. Aí todo mundo, mas onde fica esse médico? Quem é ele? O doutor Guilherme. E ainda tinha um detalhe, não cobra. Olha, fiquei bonzinho mesmo. E mais ainda, ele não cobra. Fala, não acredito, eu tenho que conhecer. E olha, e aí foi muita gente lá. Então a clientela bateu todos os hipóteses. Bom, porém, depois de um ano, Leila, o que acontece? Você se lembra? Tem um detalhe muito singular que aconteceu depois de um ano, ele ali, atendendo a todo mundo, e não tinha hora realmente, mas nem olha, dia para atender. Nós vamos contar o que acontece depois de um ano, amanhã, para vocês ficarem curiosos, porque o nosso horário já está acabando. Então, muito obrigado, Leila, você percebeu o que eu disse aí para deixar o pessoal mas a motivado. Só para que a gente reflita nesse grande trabalhador. Ele realmente viveu os ensinamentos evangélicos, porque muitos de nós, às vezes, frequentamos um templo religioso, seja ele qual for, sabemos tudo na teoria, mas ele não, ele sabia tudo na prática. Ele realmente dedicou a sua vida em benefício daqueles irmãos que chegavam ali com todo o sofrimento, desvalidos da sorte. Mas, queridos amigos... A Niva está me provocando a rir, olha o que ela falou ali. É que você está com visual novo. Visual novo, eu não sei que isso é visual. Mas, é o cabelo, né? Você mudou o penteado. Assim. Eu tirei o boné, nem retoquei o penteado e ficou assim, mais bacana. Então, gente, olha, mas você já tem algumas pistas, né? Ele não cobrava nada, né? Era um sobrado em uma área bem situada, né, da cidade. Área central, né? A área central era alugado. Não? O resto a gente conta amanhã. Mas, queridos amigos, hoje é quarta-feira, 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo. Ao final, nós temos o passe magnético espiritual, a magnetização das águas. E é isso aí. Amanhã a gente continua com essa história belíssima. Tem muita coisa ainda para ser contada. O Arnaldo está falando assim, chuvinha abençoada hoje para renovar as plantinhas. Então, pelo visto lá em Boston, além do frio, está caindo uma chuvinha. Muito Haja casacos e guarda-chuvas e capas protetoras. Mas, queridos amigos, amanhã estaremos de volta, mas não podemos deixar sempre de deixar registrado o seguinte: quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha, façam comentários, vamos semear e espalhar essa luz. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec. Graças a Deus, hein? O nosso é o de Olambra. Muito bom. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito, e podemos mesmo. Unidos, como Kardec diz, quando nós nos unimos, somos como um feixe de varas, que aí não consegue ser quebrado. Vamos criar essa grande rede do bem, de fraternidade, para auxiliar a tantos irmãos que padecem de tantas aflições ainda na nossa humanidade. Paz a todos, até às 20 horas, a Sueli já confirmou, até às 20. Até a noite, a Leondina também, até a noite, Sueli até a noite. E amanhã, às 10 da manhã. Paz a todos, um dia de muita paz. Obrigado, amigos, agradecido, sobretudo aí pela nobre gentileza de todo mundo que diz assim, puxa vida, o Roberto veio hoje, que bom.
E eu fico mais feliz ainda quando vejo, quando falo com vocês, mesmo que seja virtualmente. Vai acabar acontecendo fisicamente um dia, que se Deus assim o permitir. Então, até amanhã, nesse mesmo horário. E vamos ver o que vai acontecer com o Dr. Guilherme Taylor March. Deus proverá. Até lá.